Eu sou muito recriminada por recomendar que vocês ouçam as vozes na cabeça. Mas uma coisa que eu digo: se você não ouvir, é capaz de você se arrepender muito em breve. E uma garota que ouviu a mãe dela chamar ela no andar de baixo da casa. E quando ela ia começar a descer as escadas, alguma coisa puxou ela para dentro do quarto e fechou a porta com muita força. Quando ela olhou para o lado, era a mãe dela. E a mãe dela disse: Eu também ouvi. Mas antes eu quero falar que essa gargantilha de pombagira e este brinco de pombagira são da nossa loja Beleza de Padilha. E você pode adquirir o seu mandando mensagem lá no nosso Insta. O arroba vai aparecer aí na tela também. Agora sim, bora para os relatos Flix. Caminhando com os orixás. Esse é um relato de membro. Para ter prioridade na leitura dos seus relatos, vira membro você também. Eu já mandei outros relatos. Todos eles já foram lidos lindamente por você. Os títulos eram Sonhos ou Lembranças de Outra Vida, A Umbanda Está Me Chamando e Sonhei com Preto Velho. Eu acessei essas experiências através de sonhos. Não sei se é uma mediunidade, mas sempre que me vem intuição e mensagens, para mim é fácil interpretá-las. Em mais um sonho, eu me via lúcido em pé, de frente a um mar com ondas fortes. Que energia! Eu conhecia aquele mar. Sabia que já havia estado ali antes. Ao me virar para minha esquerda, eu via na areia uma capela pequena, cheia de estátuas de Iemanjá e velas. Então eu disse mentalmente: Salve! Caminhando um pouco mais, eu chegava num manguezal e a energia mudou. Era calma e forte ao mesmo tempo. Eu sentia Nanã ali, fortemente. Mais uma vez ali, tinha uma capelinha com imagens e velas acesas representando a mãe antiga. Então, eu via fortes raízes que subiam e iam até uma mata densa. Havia orvalhos nas folhas e o cheiro de terra era tão agradável. Tudo mudou e se tornou mais colorido. Havia ali também homenagens a Oxóssi. Saindo por uma trilha, haviam colinas bem altas e o vento corria livre. Eu estava em um pasto verdejante. Eu me sentia tão livre. Eu sabia que Oiá habitava aquele lugar, e como sempre num cantinho eu via velas e imagens da bela deusa. Seguindo em frente, eu vi uma pedreira enorme. Havia também uma capelinha lá no alto de uma pedra, com um altar para o rei Xangô. A todo momento, eu o sentia todos me observando. Descendo as pedreiras eu pude ver águas límpidas escorrendo e formando uma fina cascata, e no final dela um belo lago cristalino. Ali também haviam homenagens ao Oxum. Seguindo em frente, estava eu totalmente extasiado, me sentindo tão feliz. Peguei uma estrada de terra longa, bem longa, e durante o trajeto eu via várias imagens de Ogum e de São Jorge Guerreiro, até que, enfim, eu parei em uma encruzilhada e lá estavam várias oferendas a Exu. Nessa hora, confesso que me assustei um pouco porque a energia pesou e ficou mais densa mesmo que eu não visse nada. Foi então que eu fiquei mais lúcido ainda e lembrei lá durante o sonho que eu já havia estado naqueles lugares antes, tanto que eu sabia o que eu tinha que seguir. Eu cheguei em um cemitério como aqueles de filme, abandonado com várias estátuas de anjo e cercado por uma névoa. O silêncio era absurdamente ensurdecedor e eu sabia que ali era o domínio de Pai Omolô. Então eu despertei. Parecia que eu tinha caminhado tanto, eu vi tantas coisas, mas eu não lembro com perfeição. Era como visitar um outro mundo e as lembranças me fugiam, então anotei tudo o que pude. Passei dias feliz pela oportunidade de sentir a energia dos amados orixás, tanto que, baseado nesse sonho, acabei criando um poema que em breve vai virar um ponto cantado, mas vou deixar ele aqui para que todos possam ouvir. A Umbanda está chamando. Eu vou a pé, eu vou a pé. O meu caminho eu mesmo vou trilhar. Preto Velho chamou, o caboclo chamou e as crianças começaram a chegar. Que dia lindo, a Umbanda tá chamando. Vista o branco e vem pôr o pé no chão. Vem semear o coração que está pronto de quem procura conforto no seu irmão.
Que festa linda de amor, de caridade. Toda Aruanda veio para comemorar. A luta é grande, mas com guerra e coragem vamos vencer, que é para honrar os orixás. O futuro está entregue em nossas mãos, pois foi-nos dado a luz de Oxalá. É o poder de afastar a escuridão, estrela guia que aponta a direção. O mundo gira trazendo o novo dia, porque Exu é a vontade de viver. Se alimenta o seu vigor, sua alegria, ele alimenta o teu sorriso e o teu prazer. Dentro de cada um existe um oceano, e lá que mora a sereia Iemanjá, a mãe que cuida, que nutre os nossos sonhos, tão infinitos quanto as estrelas do mar. Quando a luta parece estar perdida, olhe para o céu brilhando na escuridão. Um cavaleiro vai surgir em teu socorro, Ogum não deixa um filho seu sem proteção. E como um rio, o amor é paciente, segue seu rumo até desaguar no mar. Da mesma forma, a Mãe Oxum encontra a gente e aos pouquinhos nos ensina a amar. Esteja atento como Oxóssi o caçador, e a cada passo vá flechando uma conquista, pois quem se arrisca e quem supera sua dor abre as portas do sucesso em vida. Na brisa mansa, Yansan vai te soprar, a hora certa de seguir um novo rumo. Abre suas asas e deixe o vento te levar. Abra o mundo e vai viver o seu destino. Não deixe o medo atrapalhar a sua vida. Não há problema que fique sem solução. Viva a verdade de Xangô e a justiça é teu escudo em qualquer situação. E todo dia o sol canta uma canção, o som da vida que Nanã nos ensinou. Ela nos diz que no final a criação irá voltar para os braços do seu Criador. E no silêncio da minha mente eu escutei Pai Omulu que me ensinou essa lição. Que dessa vida, seja pobre ou seja rei, você só leva os tesouros do coração. Axé. Eu amei. Lindo, lindo, lindo. Olha, me conceda a honra de cantar quando estiver pronto. Lindo, amei. Muito obrigada por compartilhar o seu relato. E a apresentação foi Axé, Perolinda e todos os amigos que estão assistindo. Hoje vim contar mais um relato para vocês. Ele vai ficar um pouco grande. Israel Henrique. Israel, todo mundo te ama nesse canal, Israel. Você sempre tá aqui, firme e forte. Eu só tenho a agradecer para você, porque você ajuda a gente bastante colocando as minutagens, que é muita coisa que a gente acaba fazendo aqui, né? No canal a gente não consegue fazer tudo, mas você tem uma mediunidade incrível, onírica. Você precisa explorar mais ela e você está fazendo exatamente o que eu recomendo para as pessoas: fazer um diário mediúnico onde você anota todas as coisas e eventualmente você pode descobrir que você tem premonições, né? Se você anotar também o que acontece na tua vida. Às vezes o sonho ele traz uma mensagem daquilo que vai acontecer e a gente não consegue linkar uma coisa na outra ou a gente acaba esquecendo. Então, se você está ouvindo esse relato, também faz você um diário mediúnico para que você possa anotar tudo que você sente, tudo que acontece na tua vida e poder linkar as coisas, tá? Axé. Obrigada. O livramento do seu Zé. Seu Zé livrou eu e meu esposo, por isso chamo esse relato de O Livramento do seu Zé. Na segunda-feira eu levantei e fui trabalhar, mas eu estava com uma sensação muito ruim, sabe? E assim foi ao decorrer de todo o dia. Terminei o meu trabalho e fui para casa. No caminho falava com o meu esposo ao telefone e ele também me relatava que o dia estava ruim. Chegando em casa, fui fazer minhas coisas e esperar minhas filhas chegarem da escola, mas o tempo todo com aquela sensação horrível e triste. Quando deu a noite, umas 9 horas da noite, eu coloquei as minhas filhas na cama para dormirem, pois aqui coloco elas na cama cedo, pois acordamos muito cedo. E logo fui fazer minha firmeza. Firmei os vovôs, logo depois firmei para a esquerda e logo senti o desejo de conversar com o seu Zé. Chamo ele de padrinho. Não sei se eu posso, pode, mas gosto demais dele e falo que ele é meu padrinho. Se for errado, acho que eu vou tomar o puxão de orelha quando achar o meu cantinho. Hoje faço minha firmeza em casa, então chorei, pedi muito a ele a sua proteção, pois estava triste e não estava bem. Depois fui tomar meu banho normalmente, o meu banho de ervas logo em seguida. Me deitei para descansar e assisti um pouco no celular, enquanto meu esposo levava a nossa cachorrinha para fazer suas necessidades. E de repente, vi alguém colocando a cabeça na porta por 2 vezes.
Então pensei que era o meu esposo, mas lembrei que ele não estava em casa. Na terceira vez tive a sensação que estava de chapéu, então pensei, seu Zé? E fiquei tranquila. Logo meu esposo chegou e fomos dormir. Então, por volta da 1 da madrugada, acordei com um estrondo enorme e um grito que ecoou de mim. O teto do meu quarto tinha desabado em cima da gente. E quando eu olhei para o meu lado, tinha uma pedra de gesso maior que uma bola de futebol do lado da minha cabeça, Pérola. Logo o vizinho veio ajudar e disse que era para eu estar morta ou em coma, pois era pesado. Eu e meu esposo não tivemos um arranhão. Eu agradeço até agora, pois sei que seu Zé cuidou de nós. Também é uma pessoa que, mesmo de longe, sempre lembra de mim em suas firmezas e me ajuda muito com seus conselhos e ensinamentos, a mãe Valéria. E sou grata ao seu canal, pois através dele a conheci. Obrigada por ouvir o meu longo relato e desculpe os erros. Beijos, mãe Pérola, e beijos, mãe Valéria. Mãe Valéria, ela é incrível, gente. Ela é uma das moderadoras do nosso grupo de membros. Então, como esse relato é de uma membrana, elas se conheceram através do grupo. E, gente, a mãe Valéria, ela é surreal, assim. Os fundamentos dela todos são condizentes com tudo aquilo que a gente aplica aqui, os pensamentos, tudo perfeito. Eu não é à toa que eu falo que os filhos de Ansan são os melhores. Nada contra os outros filhos dos outros orixás, eu amo todos, mas no meu ponto de vista, os filhos de Ansan são os melhores, porque olha, não existe falsidade com eles. Ou eles gostam, ou eles não gostam, e eles falam na tua cara. É melhor do que você ser enganado por uma eternidade. Bom, irmã, eu fiquei arrepiada com o seu relato. Muito arrepiada com o seu relato. Ai, e deu uma gastura, sabe? Imaginar. Porque eu tenho um episódio que aconteceu comigo que também foi um relato. Mas eu vou deixar vocês na curiosidade. Eu acho que eu já contei aqui no canal. As pessoas que são mais presentes aqui devem saber. Mas se você deixar bastante comentários aí, Pérola, conta o seu relato que parece com o relato, o livramento do seu Zé, eu trago, quem sabe, no próximo vídeo. Tá bom? O misterioso altar desconhecido. Por muito tempo no terreiro tinha um altar no canto da parede com as inscrições para a bruxa desconhecida. Na primeira vez que fui limpar esse altar, me disseram para colocar as velas pretas e para não acender. O mesmo valia para o cigarro. Eu coloquei tudo do jeito que falaram e do nada a vela acendeu sozinha e do cigarro começou a sair fumaça. Eu me arrepiei e saí correndo. Então a mãe me disse que aquele altar está lá há muitos anos e ninguém sabe ao certo a quem pertence. Ninguém sabe quem fez e nem por que fez. Só existia uma história que um dia uma filha iria ser recebida pelo altar. Bem, alguns dias se passaram e minha irmã mais nova veio passar as férias comigo. Perguntei se ela queria ir no centro e ela aceitou. Foi a primeira gira dela. Ela foi e amou tudo, mas não parava de olhar para o altar misterioso. Perguntei o que estava acontecendo e ela disse que tinha uma mulher de vestido azul e preto, parada, ao lado do altar, chamando ela. Eu chamei a mãe e disse que a minha irmã estava vendo algo não natural. Ela foi na minha irmã e perguntou como era a moça. Minha irmã então descreveu. Ela é alta, gordinha, tem um cabelo vermelho comprido, um vestido azul e preto com uma manga longa e outra curta. Ela usava salto alto e na mão tinham vários anéis com pedrinhas e ela tá me chamando para ir até ela. A mãe disse: Acho que o tão esperado dia chegou. Então fomos até o altar. Minha irmã perguntou à moça quem era ela e a moça disse para ela baixar a cabeça, que a madame precisava falar rapidinho. Então a pombagira botou a mão no ombro da minha irmã e falou: Eu sou uma rainha, sou uma bruxa, sou uma senhora. Eu sou uma senhorita. Eu sou, eu fui, eu era. Meu nome ainda é cedo para dizer, mas veio contar que espero esse dia há centenas de anos. Estou observando altares como este, há tempo em buscar daquele que vai levar o meu poder para ajudar o próximo. No momento posso dizer que fui a primeira de uma longa linha de mulheres maravilhosas. Eu sou Lilith, mas podem me chamar de Pombagira se for mais confortável para vocês. Quero agradecer por não esquecerem de mim, mesmo não sabendo quem eu sou. O altar foi alimentado.
Agora vou partir, mas peço que cuidem bem da minha menina, pois pretendo guiar ela no caminho do bem. Então ela se foi, e minha irmã continuou ali firme como se nada tivesse acontecido. Depois disso, ela veio morar comigo e está sendo desenvolvida com a ajuda dessa moça. Não sei ao certo o que é essa pombagira, mas sei que todas as respeitam e têm muito apreço por ela. Mas posso afirmar que ela faz o bem. Depois volto para contar como ela curou a paralisia de um recém-nascido. Eu fui me arrepiando inteira com esse relato. Gente, eu não estaria preparada psicologicamente para a vela e o cigarro acender sozinho. E eu sei que isso acontece. Eu sei que isso acontece. A nossa avó, a avó aqui, a avó Cida, ela fala que no tempo dela, quando a Umbanda começou, eles viram ferida fechar na hora, gente, assim. Sabe a ferida, a pele grudando assim na hora? Tipo, efeito especial, cinematográfico, Hollywood. Então, gente, eu não duvido, não. Eu não estaria preparada psicologicamente. Era eu ver a vela acender sozinho, o infarto vem, gente. Eu desmaiava na hora. Minha nossa, eu fui me arrepiando inteira com esse relato, gente. Meu Deus, que relato é esse? Amei. Olha, quem mandou esse relato foi a Flávia, do Ceará. Ela contou a história que aconteceu com ela e com a irmã dela, que aconteceu no terreiro delas. Mas incrível o seu relato, irmã. Muito axé para você, muito obrigado por encaminhar. Ela também é membrana e gratidão por compartilhar. E tô ansiosíssima pela outra história que você vai mandar. Lobisomem. Você acredita em lobisomem? Minha tia Zumira sempre nos alertava que se ouvíssemos uivos, gemidos ou baterem na porta, era para a gente entrar debaixo da coberta e só sair de lá quando o dia amanhecesse. A gente era criança, 6 e 8 anos, quando os meus pais morreram, e eu e meu irmão ficamos sob os cuidados do tio Agenor e da tia Zumira, irmã da minha mãe, numa casa em Ribeirão Preto. O tio Agenor era muito estranho, não conversava, não era sociável, tinha uns hábitos estranhos de ranger os dentes olhando para nós. Um dia de noite, a lua estava grande. A tia Zumira estava muito nervosa e veio se deitar comigo e com o meu irmão. Pediu que rezássemos o terço, ajoelhados na beira da cama. Assim que começamos a rezar, escutamos arranhões na porta e um uivo de lobo muito, muito alto. Ela pediu: continuem, crianças. Ave Maria, cheia de graça. E mais arranhões e batidas na porta. E a gente perguntou: cadê o tio Agenor, tia? Ela não respondeu e continuou a rezar mais alto, até que os barulhos cessaram. A tia, muito suada, terminou de rezar e nos cobriu e adormeceu conosco ali. Bem de manhã cedo, ouvi o tio Agenor. Ele entrou no banheiro para tomar banho. Assim que ele saiu do banheiro, foi logo contar o que tinha acontecido. Ele olhou para mim e não disse nada. Mas escutei ele falar para a tia que era para levar eu e meu irmão para a casa da minha avó, no Rio de Janeiro. Hoje, com 21 anos, nunca mais tivemos notícia da tia Zumira e nem do tio Agenor. Axé. Meu Deus. O seu tio é lobisomem. Ele tinha 6 irmãos homens? Eu não desacredito não, gente. Nossa, eu me arrepiei inteira. Essa noite é pra gente não dormir, né, gente? Essa noite a gente não vai dormir. Não dormiremos, tudo bom? Sons de terror. A garota, cujo nome era Laura, estava no seu quarto. Estava lendo um livro de suspense, quando ouviu claramente a sua mãe chamando o seu nome no andar de baixo. Ela, surpresa, rapidamente marcou a página e se levantou para ver o motivo pelo qual a sua mãe estava chamando. Curiosa e um pouco confusa, ela caminhou pelo corredor em direção à escada. Enquanto ela descia, a sensação de que algo estava errado começou a tomar conta dela. Um arrepio percorreu toda a sua espinha quando ela notou que o silêncio dominava a casa. Os ruídos habituais, como a televisão ligada ou o som da cafeteira, tinham simplesmente desaparecido. Ao chegar perto da escada, a Laura sentiu uma mão firme no seu ombro e ela foi puxada rapidamente para dentro do quarto da sua mãe. A porta se fechou atrás dela num baque surdo. Laura olhou, era sua mãe. Os olhos dela estavam completamente arregalados e cheios de medo. E ela dizia: eu também ouvi, sussurrando, tentando controlar a respiração. Laura percebeu que a sua mãe estava claramente apavorada. Intrigada e assustada ao mesmo tempo, ela perguntou: como assim? Você também ouviu?
Era você me chamando. A mãe olhou ao redor do quarto como se tivesse procurando alguém ou alguma coisa. Então, ela se aproximou da janela, fechou as cortinas com pressa. Em seguida, ela se aproximou da Laura e sussurrou no seu ouvido, quase como se estivesse compartilhando um segredo perigoso. Tinha uma voz, igual a minha, te chamando, mas não era eu, Laura. Uma voz estranha. Ela parecia vir de algum lugar daqui. Eu entrei em pânico. Laura, eu não tô louca, eu juro, eu ouvi, era a minha voz, mas não fui eu. Quando a minha mãe disse isso, o meu coração acelerou. Ela olhou em volta, meio que esperando que alguma figura sombria ou a presença maligna surgisse das sombras do quarto. Enquanto eu e a minha mãe estávamos tentando entender o que estava acontecendo, um barulho começou a ecoar pela casa. Era como se alguma coisa estivesse arranhando a porta da frente, procurando entrar na casa. A gente desceu as escadas e os sons foram ficando cada vez mais altos e assustadores. Tinham ecos sinistros que pareciam preencher a casa e uma sensação de opressão passava no ar. Porém, a determinação e o vínculo que eu tinha com a minha mãe era mais forte do que o medo que a gente estava sentindo. Quando a gente finalmente se abraçou e conseguiu sair da casa, não vimos nada. Até hoje, a gente não sabe o que foi aquilo. E nunca mais voltamos. Gente, o único defeito desse relato é elas não terem tacado fogo na casa no final, gente. Pra prevenir que outras pessoas não passem pelo mesmo, né? Porque eu tenho esse raciocínio, assim, esse pensamento. Na bruxaria, o fogo é o que destrói a maioria dos feitiços, mas eu vou ensinar uma coisinha aqui pra você, tá? Se aquele feitiço foi fundamentado no elemento fogo, se você tacar fogo nas coisas que sobraram, você vai estar alimentando o feitiço. Agora, se ele foi feito com qualquer outro elemento e se você tacar fogo, ele vai acabar com o feitiço. Então, é disso. E, gente, eu tô até gaguejando, eu ia morrer de medo. Eu não, ainda bem que essas coisas não acontecem comigo. A Casa da Luz Vermelha. Pérola, eu não mencionei no vídeo anterior, mas eu sou um cara bastante grande. Eu tenho 1,84 de altura. Tenho cara de mal. Eu trabalho como segurança para complementar a renda. Faço segurança de balada, segurança pessoal. Certa vez, eu estava desempregado. Um colega me indicou um bico para fazer, mas o local não era muito familiar. Eu fui fazer o bico. Dinheiro é dinheiro. Nesse local, tudo era muito bonito, com cores neon e etc. Um local de alto padrão. Os donos tinham vários estabelecimentos desses espalhados pela região. Trabalhando nesse local, de início eu não vi nada, mas devido à minha seriedade no trabalho, eu logo passei a ser chefe de segurança no local. Tinha acesso a tudo, quartos, banheiro, estabelecimento das meninas, etc. Assim que eu tive acesso a esses locais, eu comecei a reparar que coisas estranhas aconteciam ali. No outro relato, você deve ter notado que eu não saio contando essas coisas para os outros. Eu tenho medo de passar por louco na visão das pessoas, mas aquele lugar era estranho. Dentro daquele lugar, parecia que era mais frio que no restante da cidade. Eu me lembro de estar olhando e andando na noite, vendo como as coisas estavam correndo e saí no estacionamento. Lá era o local mais estranho. Dava de frente para uma mata estranha, mas o pior não era isso. Sempre que eu estava nesse local, eu via incontáveis vultos correndo, mas eu via de canto de olho, sabe? Quando eu olhava na direção deles, não tinha mais nada, só que mais vultos apareciam do outro lado correndo. Não muito tempo depois de ter notado isso, uma guria que trabalhava lá... Guria é bondade minha, ela é mais velha que eu, deve ter uns 34 anos na época. Me relatou que estava percebendo gente andando pelos corredores. Eu fui ver o que era, vi tudo e não encontrei nada. Fui até o fundo da propriedade. Chegando no fundo, tinha a parte da casa de um lado e o alojamento do outro. No meio deles tinha uma subida pavimentada. Dentro da propriedade mesmo, ali eu vi a silhueta de uma mulher, na parte mais escura, perto do mato. Fui seguindo essa silhueta, perguntando se estava tudo bem, dizendo que era o chefe de segurança, que estava tudo bem. Só que quanto mais eu ia na direção da moça tentando tranquilizar a mesma, mais ela andava para trás. Eu achei isso estranho, mas continuei indo na direção dela.
Muita gente não sabe, mas várias garotas de programa costumam usar dorgas bem pesadas. Pensei que fosse uma delas tendo alguma alucinação. Fui tentar ajudar. Enquanto eu andava, ela ia para trás. Ela estava entrando cada vez mais no mato, e eu perdi ela de vista. Sempre dizia, sou eu, chefe de segurança. Piscava a lanterna no chão para ela ver que eu estava com equipamento e que não era qualquer estranho. A gente foi andando até que ela saiu correndo na direção para a qual ela se afastava. Eu saí correndo atrás tentando achar a garota. Ela corria em linha reta. Corremos por cerca de uns 30 segundos até chegar perto do muro. Ela continuava em linha reta, até que ela desapareceu no muro. Arrepiadaça. Eu voltei para dentro da casa. O gerente inclusive me perguntou por que eu estava sujo de barro, e eu inventei uma desculpa de que eu tinha ido dar uma olhada na propriedade, coisa que eu sempre fazia, embora dessa vez fosse mentira. Ele achou ok e saiu andando para resolver os pormenores da casa. Eu guardei isso para mim, não contei para mais ninguém. Um tempo depois disso, o recepcionista do local saiu do trabalho, arrumou um emprego em outro lugar e foi para esse outro emprego. Na correria, sem ter muito o que fazer, acabei ficando no lugar dele alguns dias até que fosse encontrado outro recepcionista. Durante esses dias eu tive muito contato com as garotas. Elas frequentemente vinham até a porta ver como estava o estacionamento, os clientes. Vinham também recepcionar os clientes. Sempre fomos muito profissionais, mas eu acabei pegando intimidade com algumas delas. Nunca houve falta de respeito entre a gente. Éramos como colegas de trabalho mesmo, sem maldade. Uma ou outra até se oferecia para mim, mas eu ignorava. Tinham duas que eram super legais. Uma usava o nome de Duda e a outra usava o nome de Drica no trabalho. Elas se destacavam por ser o completo oposto uma da outra. Uma era muito mentirosa e dissimulada, a Drica, e a outra era extremamente simpática e verdadeira, a Duda. A Duda, uma certa vez, me perguntou se eu não tinha medo de ficar ali no estacionamento, de frente para aquele mato. Foi então que entramos no assunto de assombrações. Ela relatou que ali naquele mesmo local, uns 20 anos atrás, uma guria tinha engravidado de um cliente e o cliente teria pago alguém para acabar com ela. Nesse momento, a Drica chegou de olhos arregalados. Estava ouvindo a conversa escondida. Ela chegou quase chorando, dizendo que conheceu a moça e que o antigo dono daquele local, para evitar problemas com a justiça, teria enterrado a garota ali mesmo. A Drica era falsa e dissimulada, mas se aquela reação dela era mentira, ela mereceria o Oscar. Sem ela saber que eu tinha visto uma menina, ela relatou que a menina teria sido enterrada próximo daquele local pavimentado onde eu relatei que via a guria. Nesse momento, eu resolvi contar então o que eu tinha visto e conversamos mais um pouco. Elas entraram para atender os clientes e eu fiquei fazendo a recepção. Tempos depois desse ocorrido, eu vi um táxi de uma determinada empresa onde um amigo que eu tinha perdido o contato trabalhava. Me aproximei do taxista e perguntei se fulano ainda trabalhava por lá. Ele então abriu o celular, mostrou fulano no WhatsApp e perguntou se era o mesmo cara. Eu respondi que sim. Pedi que ele enviasse um áudio para esse amigo avisando que eu gostaria de ver ele novamente. Era um bom amigo. Desses que somem sem a gente saber o porquê, mas que nunca deixam de ser amigos. Passou algum tempo disso, acho que uma semana. De repente, me entra um carro no estacionamento. Entrou rápido, com tudo. E de dentro saiu o fulano, meio assustado, perguntando se eu estava bem. Conversamos um tempo e ele me contou algumas fofocas que fizeram de mim, como de eu ter me mudado para outra cidade em São Paulo ou ter entrado em depressão, coisas que nunca aconteceram. Demos umas risadas e ele voltou para o trabalho dele. Esse é um daqueles meus amigos umbandistas que eu comentei no outro relato. Certo dia, eu estava lá na recepção. Foi quando ouvi uma criança brincando. Dessa vez, uma só. Não foi como na ponte que eram várias. Era uma menina. Na hora me bateu uma dor no coração de pensar que uma criança estaria brincando em um ambiente daqueles, que talvez fosse a filha de uma das garotas. Eu fui ver a garotinha brincar. Eu ouvia, mas não via. Pensei que ela estivesse do lado de dentro do muro que separava o estacionamento do quintal da casa. Quando eu entrei pelo portão, o quintal estava desativado naquele dia. Estava tudo na mais completa escuridão. Não tinha ninguém.
Na hora, eu me arrepiei todo e voltei para a entrada. Mais tarde, nessa mesma noite, por volta da 1 ou 2 da manhã, esse meu amigo encostou com o táxi dele. Começamos a conversar. Perguntei para ele como eu fazia para me comunicar com espíritos que aparecessem para mim ou algum outro que eu ouvisse. Foi então que ele me disse que se eu quisesse era só eu perguntar o que eles queriam comigo e que fosse para mim. Eu perceberia, pois algo estranho aconteceria. Nessa hora ele me perguntava: "Você está perguntando isso por causa da garotinha que estava brincando no muro?" Pérola, eu gelei nessa hora. Falei que não tinha garotinha nenhuma, e então ele me disse que tinha visto uma garotinha brincar no muro, do lado de fora do quintal, no estacionamento. Aí eu falei para ele que tinha ouvido, mas não tinha visto. Só que eu pensei que tinha sido para o lado de dentro, enquanto ele viu para o lado de fora. Algum tempo se passou e nesse mesmo local aconteciam muitas brigas entre as garotas. Brigas por causa de cliente, por causa de dorgas, etc. Esse amigo meu sempre estava por lá. Ele me relatou que era normal ter manifestações dessas por ali, pois era um local muito pesado. Na época, ele fez uma analogia com o umbral dos espíritos, que seria um local de baixa energia, pesado, onde tinha consumo de dorga e acontecia muita coisa ruim. Na mesma semana que ele explicou isso, uma garota nova entrou para trabalhar. Ela não era bonita, mas era ruiva, fazia sucesso entre os clientes. Só que essa guria era estranha. Ela fazia umas oferendas e não dizia para quem eram as oferendas. Acabei por ficar na minha. Direito religioso dela. 2 ou 3 dias se passaram. Houve uma briga lá dentro. Já era perto do final do expediente quando as garotas resolveram brigar por cliente. Uma quebrou a garrafa e foi para cima da outra. Por sorte eu consegui intervir e desarmei a garrafa quebrada da mão da moça, enquanto o gerente me olhava com cara de quem tinha acabado de ver um assaz espaço sinato. Me perguntou se eu estava bem, porque eu estava tão acostumado a separar a briga dos outros que eu estava com cara de paisagem. Isso acabou quebrando o clima tenso. O pessoal começou a rir da minha frieza. As coisas se acalmaram, separamos as meninas e etc., mas uma das meninas que não fez parte da confusão estava imóvel. Ela usava o nome de trabalho de Penélope. Nós nos aproximamos e perguntamos se estava tudo bem. Menos a ruiva, ela ficou rindo. Segurei a menina nos braços e fui levar a menina para o estabelecimento para que outras meninas cuidassem dela, enquanto não chegava o socorro. Foi eu pôr a menina nos braços e, nossa, a menina era magrinha, estereótipo magro, tipo modelo, mas ela pesava muito. Aquilo não era natural, não era mesmo. A julgar pela aparência, ela deveria ter 45 quilos, mas parecia estar pesando por volta de 80 a 90. Eu levei a menina até a frente do estabelecimento e, chegando lá, o peso dela estava ainda maior. Foi quando meu gerente me falou que eu estava enrolando muito. A menina estava passando mal e precisava ser levada rápido ao estabelecimento das meninas. Eu então acelerei o passo, mas não tinha como levar a menina. O gerente então pegou ela como quem fosse mostrar como é que se faz. Quase que foi ele e a menina para o chão. O cara chegou a gritar: "Credo!" Nem ele acreditava no peso que a menina tinha naquele momento. Foi quando eu perguntei ela novamente. Deitei ela em cima de mim, no chão, e eles começaram a rezar em cima da menina, que não melhorou e nem piorou. Continuou estática. Com muito esforço, deixei ela na cama. Algumas meninas ficaram cuidando dela. Uns poucos minutos depois, mais ou menos meia hora depois, vieram me avisar que ela estava bem, que tinha melhorado. O gerente chegou em mim e falou: aquilo não era normal. Não era ela naquele corpo. Alguma coisa tinha de errado ali. Uma morena que trabalha por lá, não era metida, mas não era simpática também, chegou em nós dois e falou que isso era coisa da ruiva. Meu gerente na época mandou a ruiva embora, e depois disso não aconteceram mais brigas, e a Penélope não voltou a passar mal novamente. Porém, eu acho que isso era coisa da Drica. Aquela mulher era ruim. Muito ruim. E ela manjava de alguns feitiços, ao menos parecia. Tinha um lance que ela fazia com um cigarro, urina e champanhe que, nossa, quando ela fazia isso, a casa enchia de cliente. Certa vez ela fez isso enquanto chovia. Não era normal ter público com chuva. A casa simplesmente notou. Ela dizia ser muito amiga dessa Penélope. Talvez não fosse tanto. O sonho. Ainda nesse mesmo trabalho, um dia eu tive um sonho a respeito do meu futuro, onde eu estaria sentado em um sítio, brincando com uma criança e uma mulher se aproximava. O sonho parou por aí. Acordei,
Fiz as coisas que tinha que fazer e fui para o meu trabalho. Chegando lá, o taxista apareceu dizendo que sonhou com o pai dele e comigo. Pérola, sem brincadeira nenhuma, ele disse que o pai dele descreveu meu sonho. Ele falou que eu estava sentado brincando com uma menina. Falou a cor da roupa da menina, falou a cor da roupa da mulher que vinha se aproximando. Falou que estávamos em um gramado e etc. Ainda disse que o filho era meu e da mesma mulher que eu namorava na época. Aquilo foi totalmente estranho. Enquanto eu e ele conversávamos, era arrepio para todo lado. Risadas. Aquilo parecia impossível para mim. Ele me disse que quando o pai dele aparecia em sonho para dizer algo, era batata. O que o pai dele dizia, acontecia. Pouco tempo depois, acabei me separando dessa guria. Comentei com ele que o pai dele teria errado. Ele me disse para esperar que o tempo toma caminhos desconhecidos e que o pai dele não tinha errado ainda, pois não tinha dito nem data e nem condição. Agora, esse mês, em 2020, voltei a falar com a minha ex. Não temos mais pretensão de voltar, mas combinamos de fazer um contrato para termos um ou mais filhos juntos, porém sem voltar. O pai dele não tinha errado mesmo. Novamente, agradeço. Desde já, Pérola. Ele se apresentou assim: Pérola, tudo bem? Eu sou anônimo. Amei a maneira como você contou os meus relatos no vídeo anterior e resolvi mandar mais esses. Você fica linda com tantos relatos e conta muito bem. Parabéns. Gostaria de dizer que os nomes foram trocados, ou são nomes de garotas que trabalham na noite, portanto não eram os nomes reais, apenas de trabalho, e hoje em dia provavelmente elas já trocaram. Meu Deus. Moço anônimo. Eu me arrepiei inteira no seu relato. Às vezes as pessoas perguntam, nesse caso, diria que a pessoa é mediunidade? Eu não diria que é apenas mediunidade. E, gente, nossa, eu fiquei muito arrepiada também quando você falou, seu amigo apareceu e ele viu a criança brincando e você também estava ouvindo a criança brincando. Gente do céu, eu não tenho maturidade. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa. É, as pessoas provavelmente vão perguntar, quer dizer que todo mundo ali é médium? Sim, a gente tem essa concepção de que todos são médiums, mas nesse caso tem alguma coisa a mais. Vou explicar para você. Tem uma memória que ela fica armazenada no tempo, no ar, no local. Por exemplo, quando uma pessoa sofre um trauma ali, a pessoa sofreu um trauma naquele local, ali fica um espectro daquele trauma que aconteceu com a pessoa. Então, o que vai acontecer? Quando a gente passar por ali, as pessoas vão conseguir sentir mais uma influência espiritual daquele local e podem até ver a tragédia que aconteceu ali. Então, enquanto aquela energia ficar vibrando ali, as pessoas vão conseguir sentir. Claro que as pessoas que têm mais sensibilidade vão ter mais intensidade nesses fenômenos, tá? Então, o que eu recomendo para você, irmão? O ideal é que você comece fazendo aqueles rituais básicos para tá fechando o corpo, para tá fazendo com que essas situações fiquem um pouco mais inibidas, para que isso não atrapalhe no seu trabalho. Mas o ideal é que você faça o desenvolvimento, porque com o desenvolvimento você aproxima as suas entidades e aí as suas entidades fazem meio que essa mentoria para que você veja aquilo que seja necessário e não veja aquilo que não é necessário, tá? Então, muito axé para você. Obrigado, amei o seu relato e eu já quero procurar os seus outros relatos. E se você não mandou os outros relatos, me manda, porque você escreve muito bem. Já deixou o seu like? Então deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve e deixa o seu comentário. É muito importante, viu, você comentar, porque não adianta mais agora a gente ser só inscrito, só deixar o like pro algoritmo fazer com que esse canal não seja extinto, né? A gente precisa que você comente. Então, olha, me comenta aqui em que minuto que você arrepiou inteiro. Tá? Me fala assim, coloca no minuto que você arrepiou inteiro pra eu ver. Se eu não fiquei arrepiando sozinha, porque eu fico me arrepiando e fico vibrando. O relato, gente, eu me sinto lá. Mas eu amo isso que eu faço, eu amo demais. Se eu pudesse, eu gravava esses vídeos aqui todos os dias. Eu tô pensando seriamente em fazer isso. Ai, gente, eu amo demais o meu trabalho. Então, deixa aqui no minuto, os minutos, porque eu me arrepiei várias vezes. Deixa aqui todos os minutos onde você arrepiou, tá? Meu Deus. Minha pombagira me livrou da morte. Há alguns anos atrás eu estava meio entediada em casa e queria sair para algum lugar, ir numa festa, sei lá, para distrair a mente, sabe? À noite, uma amiga me mandou mensagem dizendo que estava numa festa de São João, que corria no pátio de uma igreja. Daí eu avisei minha mãe que eu ia, e enquanto eu estava me arrumando, veio aquela voz dentro da minha cabeça me avisando para eu não ir. E eu
Na minha teimosia, falando sozinha para mim mesma que eu iria sim, e aquela intuição e a voz insistindo para eu não ir. Enfim, eu me arrumei e fui. No decorrer da festa estava tudo ok, mas por diversas vezes eu observando e desconfiada ainda o porquê dessa intuição para que eu não fosse. Mas ocorreu tudo bem, até o término dessa festa. Como minha amiga tinha sumido com o boy dela, eu desci a rua da igreja que dava para a principal. Chegando no meio dessa descida, o meu corpo travou. Senti um arrepio na espinha e depois não me lembro de como. Eu cheguei no pátio da igreja. E como se estivessem me colocando para eu ver algo, eu olhei para a rua principal. Passaram 3 caras com capuz na cabeça e com as mãos no bolso. Chegando mais à frente, vi um rapaz sozinho, e esses 3 caras tiraram um revólver do casaco e atiraram no rapaz. Após ver que ele já estava desvivido, eles correram com a arma na mão e pareciam que estavam dorgados, estavam muito alterados. Eles desceram e sumiram. Eu esperei um pouco para ir para casa. Meus familiares desceram preocupados comigo. Chegando em casa, meu irmão, que tinha sido do candomblé e depois foi para Umbanda, Senhor Sete Encruzilhadas, veio nele. Pediu a capa dele, o chapéu. Após isso, ele olhou para mim e disse: "Não era para você estar viva a essa hora. Eles iam te matar, mas a sua pombagira te livrou. Agradeça a ela." Em resumo, Pérola, quando comecei na Umbanda eu não acreditava que eu tinha orixás, guias, enfim. Eu e meu irmão, meu pai de santo, minha mãe e uns 2 irmãos de santo fomos fazer um agrado à minha pombagira em uma encruzilhada, em uma estrada deserta e muito escura. Terminei de oferecer o agrado, saudei, me levantei, dei 3 passos para trás, me virei e segui sem olhar para trás. Depois de alguns passos, meu corpo travou, e como eu era meio medrosa nessas coisas, tentei gritar para pedir para que eles me esperassem, e eles, o pai de santo e meu irmão, continuaram a seguir o caminho para casa. A minha voz não saía, e eu lá com o meu corpo travado. Do nada, o meu corpo foi virando, eu não tive controle. Quando eu olhei para a encruzilhada, essa, minha pombagira, estava lá, sem mostrar o rosto, e com uma gargalhada muito alta. Depois disso, meu corpo destravou e eu corri muito até chegar em casa, e sem contar nada para ninguém. Chegando em casa, meu irmão chegou logo depois, e quem veio? Os seus 7 encruzilhadas dele. E me olhando e gargalhando muito, ele disse: "Você viu, né, moça?" Aí eu disse que sim. E ele disse: "Isso é para te mostrar que ela existe sim, porque você não acredita que você tem entidades, e você ouviu no alto do barraco barulho como se estivessem quebrando os galhos?" Aí eu disse que sim, e ele disse: "Era sua moça." Resumindo, esses 2 relatos, quem me livrou foi a minha pombagira. Laroie pombogira, laroie mojubá. Pérola, sua bênção, mãe, mas já abençoe. Te admiro muito. Você é maravilhosa, tem uma luz esplêndida, que os orixás lhe abençoem sempre. Obrigado, desculpe o relato grande. E que meu pai, Caboclo Pena Branca, abençoe sua caminhada. Um beijo enorme. Esse foi o relato da Fernanda de Nova Friburgo. Ela é médium umbandista e filha do caboclo Pena Branca. Mulher, eu sou aqui no meio, eu não entendi muito nessa hora. Você travou, a sua pombagira, tipo, incorporou em você e não deixou você descer no momento que ia acontecer tudo. Viu quando eu falo? Nesse caso aqui, incorporação de entidade acontece na rua, gente. Viu? Acontece, mas não vai acontecer quando você estiver bebendo. Não vai acontecer quando você tiver utilizado droga. Não vai, gente. Tá? Se atenta aí, ó. Caso de vida ou morte, ó. Este exemplo aqui. Obrigado por mandar o seu relato, Fernanda. Eu amei. Graças a Deus deu tudo certo com você. Espero que agora só sejam caminhos bons na sua vida, tá? E ó, vai lá ver as nossas bijus também do axé. Essa daqui de presente pra sua pombagira. Ela vai amar, viu? Então, vai lá no nosso Insta, que por lá você tem mais informações, tá? Um beijo.